Nós estamos entrando agora na sexta parte do nosso estudo sobre o tema Nova Jerusalém. No áudio anterior, nós comentamos o texto de Apocalipse capítulo 21, de 8 a 11, texto que nos mostrou alguns conceitos relacionados à criação do céu novo, da terra nova e da Jerusalém nova, que descia do céu novo. Caso você não tenha ouvido este áudio anterior, aconselho você a dedicar um tempo para ouvi-lo para poder continuar a entender os áudios seguintes. Nós vimos também os tipos de pessoas que não farão parte da Nova Jerusalém, porque não quiseram se arrepender, conforme nos diz Apocalipse 16:11, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Por tudo isso, eles decidiram seu futuro, quando Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Veja bem, são os homens quem decidem o seu futuro eterno, porque Deus já decidiu o lugar que estes homens escolheram para morar eternamente. Nesta sexta parte, nós vamos conversar sobre Apocalipse 21, 12 a 17, onde há informações iniciais sobre a estrutura arquitetônica da cidade nova, da Jerusalém nova, que descia do céu. Então, eu quero comentar um pouco sobre esta estrutura da Nova Jerusalém para a gente depois continuar a tratar dos seus detalhes, sua importância, sem ferir ou especular o que João viu e registrou. Nesta parte do nosso estudo, não temos qualquer explicação do significado da construção, forma arquitetônica da Cidade Santa. Qualquer tentativa de dar um significado podemos nos enganar. O livro do Apocalipse nem sempre nos dá explicações de seus eventos. Além do mais, estamos procurando conhecer uma criação de Deus que é totalmente nova, sem semelhanças com a velha terra, conforme Isaías nos disse. Mas temos alguns detalhes da cidade com informações importantes que eu quero dividir com você. Vamos estudar então as referências sobre a cidade que existem no texto que estamos vendo. Portanto, as informações, que são muito importantes agora e são novas, precisamos de muita atenção. Eu dividi em 3 pontos para depois nós detalharmos cada um desses pontos. Primeiro, a Jerusalém Santa era quadrangular, de largura, comprimento e altura iguais, cujas medidas eram de 2.200 quilômetros. A cidade, segundo, constava com uma grande alta muralha, de 65 metros de espessura, com 12 portas, com 12 anjos em cada porta, com a seguinte divisão: 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao ocidente, onde estavam escritos os 12 nomes das 12 tribos de Israel. E terceiro e último ponto, para nós detalharmos cada um deles, diz o seguinte: a grande e alta muralha também possuía 12 fundamentos, com os nomes escritos dos 12 apóstolos do Cordeiro em cada fundamento. É incontestável e deslumbrante esta descrição de João sobre a Nova Jerusalém, e não deixa qualquer dúvida quanto à sua estrutura, fundamento e inscrições. Seu significado? Bem, não temos. Temos apenas a sua descrição. Podemos especular? Eu, particularmente, não faria isso. Me concentraria nos fatos descritos que me permitem comentar, mas com também verdadeiro espanto. Portanto, divido com você estes comentários do que temos registrados. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero ter a liberdade de poder comentar um pouquinho, com muito cuidado,
sobre esses três pontos que eu mencionei há pouco, para que a gente possa diluir um pouquinho as informações e os registros que João fez. Por isso eu quero tomar cuidado para poder compartilhar e dividir com você todo o pensamento que eu tenho, o meu entendimento sobre os registros que João fez, ok? Então vamos ver. A muralha tinha as mesmas dimensões no comprimento, na largura e na altura, ou seja, 2.200 quilômetros. Você está imaginando ou já imaginou esta medida, este tamanho? Algumas pessoas podem dizer, e talvez você saiba disso ou talvez não, mas ao longo dos meus 72 anos na religião evangélica, ou pelo menos 65 anos, eu ouvi muitas histórias, muitas interpretações. E muitas pessoas não creem que seja exatamente esta medida, que isso é alguma coisa simbólica, assim como o livro do Apocalipse. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu só quero dizer o seguinte, eu quero comentar agora com você o que João registrou. Então vamos refrescar nossa memória e fazer algumas perguntas, talvez, sem uma resposta adequada, apenas nos levando a confiar nestas palavras de João. Veja, afinal, como disse Jesus, elas são dignas de aceitação. Será que vamos aceitar estas palavras da forma como ele registrou? Veja, os cientistas dizem que a crosta terrestre da nossa Terra atual até o espaço, onde termina nossa atmosfera respirável, tem uma distância estimada de 100 quilômetros de altura, baseada no nível do mar. O raio que é medido na Terra é feito através do centro até a superfície, que é de 7.000 quilômetros. Isso do centro da Terra até a superfície da Terra. Esta nossa Terra atual não poderia abrigar a descida da Jerusalém Nova, devido ao tamanho do seu cubo, que é de 2.200 quilômetros. Imagine a altura desta cidade, ultrapassando os limites do espaço sideral, indo nem sei até onde da nossa Terra atual. A curvatura atual da Terra não poderia comportar a Jerusalém Nova. Por isso, foi preciso Deus fazer novo céu e nova terra. Segundo ponto que eu quero comentar. Outro fato descrito é que a muralha alta tem uma espessura, veja bem, uma espessura de 65 metros. Nós podemos até imaginar uma grande avenida, não é verdade, nessa espessura. Só que esta muralha, nós não podemos esquecer, possui 2.200 quilômetros de altura. É uma altura bem alta. Terceiro detalhe que eu quero comentar dos pontos que mencionei. A muralha alta possui 12 portas, que não temos a descrição do seu tamanho também. Não sabemos se ela tem 2.200 quilômetros de altura, se tem menos, aqui não diz, mas podemos ter uma ideia, mas isso não é o mais importante. O que é importante é que estas portas, elas estão direcionadas em 4 partes, 4 lados, 3 para o oriente, 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o ocidente de Jerusalém. Por quê? Porque ela, Jerusalém, é o centro do mundo. Se você usar uma régua com um ponto em Jerusalém e subir acima no norte, você cairá direto em Moscou. Interessante, não? Quarto, outro detalhe importante é que cada uma das portas tem a presença de um anjo. E não temos mais explicação, seja de seus nomes ou de suas atividades. Quinta, outra informação sobre a Cidade Santa
é que cada porta possui um nome com as 12 tribos de Israel, onde cada um, em que lado está, apenas isto, não temos outra qualquer explicação do motivo nos registros, a não ser que Deus nos revele estes motivos. Porque esta prerrogativa pertence a Deus. Ele é o Criador deste novo mundo, desta nova terra, e Ele põe o nome que Ele desejar. Sexto comentário, então, desses detalhes que eu quero abordar. O registro continua dizendo que a altura da muralha, de 65 metros de espessura e 2.200 quilômetros de altura, também possui 12 fundamentos. Para se ter uma ideia com respeito a um fundamento de uma construção, isso é só para a gente ter uma ideia. Um prédio com 800 metros de altura precisa ter um fundamento aproximado de 600 metros. Agora, eu lhe pergunto, imagine a profundidade que possui esta muralha como fundamento. São 2.220.000 metros de altura. O fundamento que possui, baseado no exemplo acima, que tamanho terá, hein? Muito bem, o sétimo registro que eu quero comentar sobre as características da cidade é a seguinte. Existem nesses 12 fundamentos, cada um deles possui o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Cada um dos fundamentos relacionado com o Cordeiro, Jesus, que foi Senhor e Mestre destes apóstolos. Por quê? Porque eles viveram juntos a experiência da chegada do Filho de Deus e todo o seu trabalho na terra, realizando assim os negócios do seu Pai. Muito bem, vamos terminar então esta sexta parte, mas nós vamos continuar no próximo áudio, falando ainda sobre as características da muralha e outras informações registradas por João. Mas como podemos aplicar isto que temos aprendido até agora, estas informações importantes, nas nossas vidas? Elas servem apenas como registros históricos ou têm alguma lição para nos ensinar? Cada um de nós pode aprender uma lição quando o coração está bem ligado nestes fatos que temos. Se eles são importantes e se queremos aprender alguma lição. Confiança e credibilidade sempre precisamos ter, porque a palavra de Deus é fiel e digna de inteira aceitação. Mas fora isto, que lição podemos tirar então do que vimos hoje? Antes de terminar, eu quero dividir com você algumas lições que eu tenho aprendido no estudo sobre a Jerusalém Nova, que desceu do céu novo numa terra nova, criações novas de Deus. Portanto, as lições que tiro e as lições que tenho aprendido são as seguintes. Primeira lição: sobre a soberania de Deus em realizar e cumprir seu propósito eterno proposto antes da fundação do mundo. Segundo, o modo perfeito como Deus faz todas as coisas. E terceira e última lição, o amor de Deus em nos chamar de filhos e nos fazer participantes deste propósito eterno e moradores da Nova Jerusalém. Muito bem, eu espero que você tenha aprendido alguma lição desta passagem que vimos juntos, lembrando a você para rever este áudio sempre que precisar. E se quiser, comentar comigo alguma dúvida ou alguma lição que você aprendeu. Até o nosso próximo encontro e Deus abençoe você ricamente.